profissão de perito criminal, a gente está fundamentado no Código de Processo Penal, no qual que diz em todos os crimes que deixarem vestígios, o corpo de delito deverá ser feito. Então a profissão do perito criminal ela entra a partir do momento que acontece um crime e a autoridade policial, que é o delegado, constata o fato e há vestígios para serem investigados, para identificar o autor do fato ou simplesmente para materializar que um fato criminoso aconteceu. Então aí entra a nossa atividade de perícia criminal, que no fundo nossa função básica é materializar o fato criminoso. A gente vai transformar isso num laudo, vai descrever todas as circunstâncias que a gente encontrar do fato, e esse laudo vai servir para municiar o inquérito policial, posteriormente vai servir para o juiz tomar a decisão, se realmente ele concorda ou não com esse fato, se aconteceu ou não. Então o nosso papel básico é materializar o fato criminoso. Então a causa do óbito é a parte do médico. Não sou eu que determino a causa do óbito. Eu vou lá com o SAMU, geralmente, a polícia militar, que primeiro comparece ao local de óbito, geralmente eles chamam o SAMU, uma equipe médica, para constatar se está em óbito. Então aí a gente vai, no trabalho da criminalística, faz o trabalho do local, coleta evidências, os elementos materiais lá, depois o corpo é removido pelo IML para cá, pela equipe do IML, e aí o médico que vai determinar a causa da morte através dos exames que ele vai fazer, através da necrópsia. No caso, como eu falei, do Código de Processo Penal, a gente não pode atuar em casos de parentes. A gente não pode, caso de suspeição, que o Código fala. É o mesmo caso do juiz. Um juiz ele também não pode atuar em casos de parentes. Eu não me lembro exatamente agora até que grau que é esse parentesco, mas aí eu também não posso atuar. Em caso que tenha envolvido algum parente meu, eu não posso atuar. Com o tempo, eu já estou com 5 anos. Principalmente nos casos de morte, a gente vai chegando a um ponto que a gente lida com isso todo dia, praticamente. Então é importante, a gente infelizmente não tem um apoio psicológico, um apoio, sabe, de uma equipe para trabalhar isso com a gente, porque a gente acaba ficando meio, de certa forma, insensível. Com o tempo, com o passar, é o nosso dia a dia, então se torna a nossa rotina diária lidar com isso, com morte, com pessoas em acidentes, às vezes até com membros quebrados ou até despedaçados. Então isso acaba virando a nossa rotina. E vira profissionalismo. Quando a gente vai, às vezes, como o meu papel, por exemplo, no caso de acidente, com vítima fatal, o meu papel em si é determinar a causa do acidente. Então, assim, eu acabo, quando você vai fazer um acidente violento, a gente acaba que vai com os olhos profissionais. E eu estou preocupado ali com os elementos que vai me auxiliar na elucidação da causa do acidente. Então, às vezes eu chego lá, às vezes eu nem me importo, sabe? Não me choca mais tanto, porque o meu papel ali, eu estou preocupado em determinar a causa, estou preocupado com isso. Entende, lógico, a dor dos familiares, a dor dos parentes, porém lá no local e tanto aqui, o nosso papel é profissional. Bom, aqui em Anápolis, a gente não tem as perícias internas, as perícias laboratoriais. Aqui a gente é um núcleo da polícia científica e a gente trabalha, é como se fosse um perito geral, um perito generalista, um clínico geral, porque a gente atende todos os tipos de ocorrências que acontecem aqui na cidade, desde vistorias de veículo, danos em propriedade, arrombamento, até os casos de morte, acidente, homicídio, suicídio. Então, assim, é muito amplo o nosso espectro de ação aqui em Anápolis, como peritos criminais. Mas eu acho que especificamente para a área da biomedicina, vocês teriam mais campo específico da área de vocês, pois aí eu sou farmacêutico, sou formado em farmácia de formação, e o que acontece? Aqui a gente, diria que a única parte que eu trabalho mais focado na minha área seria quando a gente faz constatação de drogas, que a gente faz uma reação química
que seria uma parte mais focada no laboratório. Mas aqui a NATA a gente não tem esse luxo de poder trabalhar só na nossa área de formação. Porque a gente não tem quantidade de pessoas e não tem ainda a estrutura física aqui no prédio de fazer. Porque o único local que a gente tem os laboratórios hoje é em Goiânia. Então lá tem o laboratório químico, o laboratório de biologia e DNA, que eu acho que seria para a área de biomedicina, seria uma área para quem gosta dessa área, apesar que nada impede. Atualmente no estado, para ser perito criminal exige apenas um nível superior. Então qualquer área de formação, só que logicamente quando você entra na polícia científica, a superintendência vai te avaliar e ver suas aptidões. E o pessoal geralmente de biomedicina, de farmácia, de química, geralmente eles são aproveitados no laboratório em Goiânia, nos laboratórios. Trabalha com identificação de substâncias, identificação de drogas, substâncias em geral, substâncias químicas. E a parte de DNA trabalha com identificação humana e outras análises laboratoriais na área de biologia. Nós não sabemos, vamos evidenciar se tem alguma impressão digital nessa folha ou não. Posteriormente, a gente consegue ver realmente as impressões digitais. Aqui a gente conseguiu evidenciar até um pouco mais que isso, né? Alguém escreveu por cima, ó, dessa folha, que a folha realmente, ó, tá em branco. Vai trabalhar ela com pó preto, que é aquele mesmo pó que a gente costuma ver nos CSIs trabalhando, a gente sempre utiliza ele para estar evidenciando. Ele é uma espécie de látex. Então, quando a gente trata o microzil, ele é misturado com o catalisador para ser endurecido, e aí a gente consegue evidenciar a impressão quando ela está nessas superfícies irregulares. Com o uso das luzes forenses e alguns reagentes que são luminescentes, ou seja, tem acoplado a esses reagentes um fluorocromo, que ao ser emitida uma luz em determinado comprimento de onda, a gente consegue visualizar, certo? Aquele fluorocromo que foi excitado. E aí, para isso, a gente precisa usar um filtro específico, então a gente utiliza um óculos para poder estar evidenciando. Então, o que eu fiz com essa sacola? Primeiramente, a gente fumega ela com o cianoacrilato para a gente fixar as impressões. Depois, eu tratei com uma substância que chama amarelo básico, que é um reagente que está associado a um fluorocromo, certo? E aí, posteriormente, para a gente evidenciar as impressões, quando eu aplico uma luz forense, no caso, essa luz é a luz violeta, a gente consegue evidenciar as impressões nessa luz. A gente tem a impressão questionada e as impressões padrões, que são as que estão cadastradas no nosso sistema.
eles trazem uma grande quantidade de suspeitos. Nesse caso, ele trouxe pra gente 20 suspeitos. Então, ele dá aqui, ó, máximo de candidatos, ele trouxe 20. Aí a gente vai comparando um por um, até a gente fazer o confronto e ter certeza que é essa pessoa, tá? E realmente isso é um fragmento de impressão, que ela tá até borrada, um pedaço, então foi de algum material que a gente conseguiu levantar. Aí você tá vendo que tem algumas marcas de alguns pontos. Esses pontos é uma das bases que a gente utiliza para saber se é a mesma pessoa ou não. Então, todos os pontos que estão marcados aqui tem que coincidir com a original e mais outros. Então, a gente olha várias características que seriam o centro da impressão, se ele tem uma característica única, se ele é realmente o mesmo tipo de impressão que esse outro, essa nossa impressão suspeita. E aí, com base nisso, o papiloscopista vai fazendo o confronto e quando ele tem essa certeza de que é dessa grande quantidade de pontos característicos comuns, a gente pode afirmar que é a mesma pessoa. As impressões digitais são únicas, não existe ninguém na face da Terra com uma impressão digital igual à sua e elas variam em todos os seus dedos, inclusive. Então isso é uma coisa muito comum e é muito fácil, isso permite a gente unificar realmente as pessoas, a gente dizer que aquela pessoa é aquela pessoa única por meio dessa impressão digital, tá? Então esse é o procedimento, a gente fez no laboratório, a gente traz aqui, joga no sistema, ele traz os suspeitos, aí com base nesse confronto positivo a gente repassa para os meninos fazem o laudo. Defensora da biomedicina, que eu sou biomédica formada e assim, é uma área que eu sou realmente apaixonada. E eu sempre gostei muito dessa área de perícia, dessa área da polícia, realmente é uma coisa que me chamou muita atenção. Então quando eu entrei para a polícia eu falei, meu Deus, a gente pensa que a polícia realmente não tem nada a ver com o nosso curso, é uma coisa que nós não vamos trabalhar. E aí eu tentei puxar para dentro da polícia e aplicar a área de biomedicina. Então, de que maneira que a gente pode aplicar? É atuando justamente no laboratório papiloscópico. Que o laboratório papiloscópico ele é bem parecido com o laboratório de análises clínicas que vocês têm. A única coisa que vai diferenciar são os tipos de exames que nós fazemos, né? No caso da biomedicina, a gente trabalha com exames específicos para evidenciar determinado patógeno. Aqui dentro da polícia, os exames que nós realizamos é para evidenciar uma impressão digital em algum material de local de crime ou na própria cena do local de crime. Então, aqueles mesmos reagentes que vocês trabalham para poder evidenciar, para fazer um exame de sangue, para fazer um exame de urina, ou qualquer tipo de exame que vocês fazem, nós temos também aqui reagentes que são compatíveis, só que serão aplicados para diferentes tipos de coisa, né? Então, assim, é uma área realmente muito boa, que tem como vocês estarem atuando dentro do laboratório, tem como você fazer uma correlação das áreas. Essas áreas que nós aprendemos na biomedicina, principalmente a química, a bioquímica, a biofísica, são muito aplicadas dentro da papiloscopia. Então é uma coisa assim que realmente tem como vocês direcionarem. Então para quem tem interesse, realmente a área de papiloscopia é uma área muito boa, é uma área muito interessante. A gente trabalha com essa parte da perícia, é uma coisa muito legal de estar realmente contribuindo para a resolução dos crimes. E ao mesmo tempo fazendo uma coisa que a gente gosta, né, que é trabalhando dentro do laboratório.
I don't.